Democracia à luz das Escrituras. Por Frank Binford Hall. Segunda parte. Então deveria aparecer o reino que seria o de eternidade a eternidade. Daniel 2:20, e esse reino será dado ao Filho do Homem, que irá exercer o domínio absoluto para a bênção dos homens. Daniel 7:13-9. Ele irá desejar, no entanto, levar e usar em conexão com seu governo os santos ou do Altíssimo ou o dos lugares altos. Versículos 18 e 22, e também o povo que irá possuir o reino debaixo de todo o céu, ou seja, em sua esfera terrestre. Este povo, evidentemente, é Israel. Este rápido esboço do curso do governo entre os homens é suficiente para mostrar que existe uma característica que prevalece do começo ao fim, e Deus somente, e é sempre a autoridade final. A nenhum homem foi dado o direito de exercer autoridade sobre os seus semelhantes, exceto aquela que ele recebeu de Deus. É por isso que em passagens como Romanos 13h01 ao 6 e 1 Pedro 2:13 ao 15 a obediência às autoridades governantes é ordenada ao cristão. O apóstolo Paulo nos diz que não há potestade que não venha de Deus, e as potestades que a foram ordenadas por Deus. Passando agora do governo, tal como nos é apresentado nas Escrituras, para a prática do mesmo por aqueles a quem ele foi confiado na terra, logo vemos que a autoridade delegada sofreu um terrível abuso, como tudo mais que foi confiado ao homem caído. A tirania e o egoísmo têm crescido em todos os lugares, e a história é um registro das longas e dolorosas lutas por meio das quais as nações passaram de uma forma de governo para outro, ou introduziram modificações em seus vários sistemas governamentais na vã esperança de evoluírem para uma condição ideal. De todas essas mudanças, a democracia é a mais recente, e não é surpresa para ninguém que seu nascimento tenha sido versado nos mesmos abusos que a conceberam. Comparando-a, entretanto, não com os seus antecessores, mas com os ideais das Escrituras que devem ser plenamente realizados no milênio, logo vemos que ela está irremediavelmente condenada, à semelhança de qualquer outra forma de governo que já tenha existido. A razão é que ela, de forma aberta e despoderadamente, depõe Deus como fundamento e fonte de autoridade e coloca o homem, ou seja, o povo em seu lugar. O abismo entre os dois é tão grande quanto o que existe entre o céu e o inferno. Para o democrata convicto existe apenas uma questão que realmente importa, isto é, saber qual é a vontade do povo. Perguntar o que pode estar certo, ou o que, em outras palavras, pode ser a vontade de Deus, passa a ser irrelevante. O que as pessoas desejam é o que será considerado como sendo a coisa certa, e as funções de um governo verdadeiramente democrático são a realização dos desejos do povo, colocando-se como humilde servo da vontade deste, seja ela certa ou errada. Nesta questão, como em todas as outras, a cruz de nosso Senhor Jesus Cristo coloca o cristão diante de um teste supremo. Naquela hora solene, Pôncio Pilatos, o governador que representava César, tinha poder absoluto sobre Cristo, detido e acusado sob sua jurisdição. No entanto, em um momento de fraqueza incomum, a autocracia abdicou de suas funções. O registro daquela hora é apresentado da seguinte forma: então Pilatos, vendo que nada aproveitava, antes o tumulto crescia, tomando água, lavou as mãos diante da multidão, dizendo: estou inocente do sangue deste justo. Considerai isso. Mateus 27:24. Mas eles estavam com grandes gritos, pedindo que fosse crucificado. E os seus gritos, e os dos principais dos sacerdotes, redobravam. Então Pilatos julgou que devia fazer o que eles pediam. Lucas 23:23-24. Como representante de César, Pilatos lavou as mãos de toda aquela questão, ao mesmo tempo em que, atuando como presidente de uma democracia que exerceu por apenas um breve instante, ele o julgou que devia fazer o que eles pediam. Do ponto de vista da aplicação dos princípios democráticos, isso pode ter sido visto como correto. Porém, se enxergado de qualquer outro ângulo, representou o mais ultrajante erro já cometido em toda a história da humanidade. Voltando ao sonho de Nabucodonosor conforme registrado em Daniel 2, podemos compreender melhor o significado do barro que entrou na estátua quando chegamos aos seus pés. A visão de Daniel em Daniel 7 apresenta o curso dos 4 grandes impérios gentios nas suas relações entre os homens, e eles são retratados como animais selvagens em seu poder de destruição. O sonho de Nabucodonosor,
por outro lado, nos apresenta os mesmos 4 impérios, mas como se estabelecesse o caráter e a qualidade de seus governos. Portanto, o que os identifica é uma constante deterioração nos metais ali mostrados. Deus começou os tempos dos gentios com uma forma ideal de governo, embora o homem que exercia seu poder estivesse longe de ser o ideal. Que essa era uma forma ideal é comprovado pelo fato de que Deus irá usá-la no milênio, quando o homem ideal aparecer e, por meio dessa forma ideal de governo, julgar o mundo com justiça. Logo, tudo será paz e bênção. À medida que se desenvolveram os impérios, os homens se desviaram do ideal de ouro introduzindo modificações humanas, e o governo tornou-se prata, bronze e ferro, à medida que mais e mais pensamentos divinos eram deixados de lado e políticas humanas vinham à tona. No entanto, na última fase do último império, a fase romana, que se encontra pela primeira vez a introdução de barro com uma substância não metálica. Esse foi um sinal evidente de que antes do fim deveria ser introduzida no sistema de governo prevalecente um princípio que não era tanto uma completa modificação do antigo, mas mesmo assim era algo fundamental e radicalmente diferente. Assim, por uma parte o reino será forte, e por outra será frágil. Daniel 2:42. A interpretação dada por Daniel à mistura de ferro e barro é que eles misturar-se-ão com semente humana, mas não se ligarão um ao outro, assim como o ferro não se mistura com o barro. Daniel 2:41. O eles desta passagem parece significar aqueles em cujas mãos por enquanto repousa a autoridade. Não hesitamos em ver aqui uma previsão do levante e prevalência de uma democracia nos últimos dias. A autoridade que tem a sua fonte em Deus, comparada àquela que tem a sua fonte no homem, são tão diferentes entre si como ouro, ferro ou qualquer outro metal. Comparados ao barro. São duas coisas que podem ser misturadas, e, em certa medida são inextricavelmente misturadas em teoria e prática no governo moderno, mas o resultado é apenas fraqueza e fragilidade. Logo virá o golpe mortal administrado pela pedra ou cortada sem mãos. Se alguém tem dificuldade em conciliar o que é dito acima com as profecias sobre a vinda do líder inspirado por Satanás para o Império Romano revivido, gostaríamos de sugerir que se lembre de que, na prática, a transição de uma forma democrática de governo para uma imperialista é muito fácil. Basta surgir um homem que seja considerado um expoente, que pareça encarnar em si o espírito do povo, e nada é mais fácil para ele do que assumir para si os poderes que teoricamente pertencem ao povo, e as pessoas, inconstantes e facilmente levadas, ficarão contentes de tê-lo assim. A carreira de Napoleão fruto da Revolução Francesa, é um exemplo disso. A futura besta de Apocalipse 13 sobe do mar, ou seja, das massas do povo em um estado de agitação e inquietação. Portanto, é mais do que provável que esse próximo super-homem o irá defender com veemência as instituições democráticas em teoria, enquanto exerce um regime autocrático na prática, ferro misturado com barro. O leitor que pacientemente nos seguiu até este ponto pode ser inclinado a perguntar qual é o nosso objetivo em escrever tudo isso, se não temos, como se diz, finalidade política. Confessamos, sem hesitação, que o nosso objetivo é ter uma separação de coração mais clara do presente século mal para nós e para todos os crentes. Sabemos muito bem que nada além de uma consciência permanente da excelência do conhecimento de Cristo Jesus, nosso Senhor, pode efetivamente elevar nossas almas acima do nível do mundo e seus pensamentos, mas a exposição da política mundial e seus esquemas à luz das Escrituras tem seu valor, e este tem sido o nosso esforço presente. Como diz 2 Pedro 1:19, a luz das Escrituras proféticas alumia em lugar escuro. Deixe essa luz lançar seus raios sobre os princípios tão apregoados da social-democracia e você verá quão frágil ela é. A argila pegajosa pode ser dourada, mas certamente não é ouro. O cristão esclarecido não vai se entusiasmar muito com ela. E quão clara é a luz que as Escrituras lançam sobre a controversa questão do cristão dever votar ou não ou interessar-se com política em geral. Somos convidados a aceitar a posição de uma pequena engrenagem nessa máquina chamada o povo ou que tem usurpado para si aquela função na esfera de governo que pertence somente a Deus. Devemos aceitar tal posição? Sim, se acreditarmos no moderno evangelho humanista que humaniza Jesus e diviniza o homem. Mas se acreditamos que a salvação não é do povo, mas do Senhor, então não. O sistema mundial está condenado, e que não haja hesitação em nosso testemunho quanto a este fato.
Almas estão sendo resgatadas para fora dessa catástrofe iminente pela abundante graça de nosso Senhor. É nosso dever buscá-las, dando testemunho de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, não percamos nosso tempo em vãs tentativas de fortalecer essa trama que cambaleia, mas vamos nos ocupar com aquilo que é a grande obra que o Senhor designou para nós. Sermos completamente dedicados a Ele e aos seus interesses é estarmos completamente fora do sistema mundial e suas esperanças. Buscamos, não um sistema aperfeiçoado de democracia, mas aquele que transformará o nosso corpo abatido, para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Filipenses 3, 20-21. E no que diz respeito a esta terra, olhamos para a criação do reino de Cristo pelo Deus do céu, o qual não será jamais destruído, mas subsistirá eternamente. Democracy in the Light of Scripture, F.B. Rowe, extraído de O Scripture Truth, volume 12. 1920, página 108. Literaturas em formato digital. www.acervodigitalcristo.com.br. Literaturas em formato impresso. www.verdadesvivas.com.br. Evangelho em 03 minutos. www.3minutos.net. O que respondi? www.respondi.com.br